Queridos, mais uma vez estamos juntos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. A você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, Deus te abençoe, meu amado, Deus te abençoe, minha amada, e somos gratos por você estar aqui conosco, inscrito aqui no nosso canal, participando aqui com as mensagens que são gravadas para glorificar o nome do Senhor. Não esqueça, você é alvo de oração desse pastor, tá bom? E você que está nos assistindo pela primeira vez, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Se você quiser fazer parte do nosso canal, é só aí dar um clique, né? E se inscreva. É completamente 0800, não paga absolutamente nada, tá bom? Fique à vontade, que Deus te abençoe ricamente. Vamos continuar aqui, 1 Samuel capítulo 15, nós falamos ontem dos chacais do deserto, né, os amalequitas, e terminamos com a forma como Deus vai envolvendo os amalequitas aqui e derrubando-os, né, sob a liderança de Deus, eles vencendo os amalequitas, né. E aí nós continuamos, o 1 Samuel capítulo 15, verso 6, diz que os israelitas empurraram os amalequitas na perseguição, né, até a fronteira do Egito. E aí é interessante, essa palavra Egito, né, significa no hebraico duplamente sitiado ou duas vezes sitiado, né, desde o início, que conta que a terra esteve infestada de demônios, tendo em vista que eles fizeram alianças com os anjos caídos e criaram monumentos a essas divindades, né? Conforme está escrito. Então, Egito também significa o templo de Ptah, eu acho que é isso, né? O templo da alma de Ptah, que era um deus construtor, né, de templos, né? Deus criador associado às construções em pedra, por isso associado à maçonaria. E a cidade Mênfis, do Egito Antigo, os nomes da cidade de Mênfis, ou seja, o Egito era uma terra consagrada a um Deus construtor de templos e detentor de um conhecimento místico secreto que foi guardado pelos maçons. Naquele local diabólico, os israelitas derrotaram os amalequitas, os ratos do deserto, né? E o poder de Deus sobrepujou a força maligna que ali habitava, tá? No verso 7 do capítulo de 1 Samuel 15, diz: o Senhor deu a ordem para que Saul ele matasse o rei dos amalequitas, né? Que o nome desse rei era Agag. Desculpa, porque aqui tá. E aí essa palavra em hebraico significa chama, ou eu superarei, né? Esse homem era um homem maligno, né? Que era como uma chama de fogo que a tudo consumia. Ele não tinha pena, não tinha dó de ninguém. Ele confiava na sua própria força, Agag, né, para superar qualquer dificuldade, tá? E ele foi derrotado pelo poder de Deus, né? Então mostra que todo arrogante, todo aquele que é altivo tem um fim, né? Diante daqueles que perseguem diante de Deus por perseguir o povo de Deus. A ordem foi dada para que esse rei fosse morto, e Saul, em um ato de desobediência, né, que o levaria sumariamente a ser rejeitado pelo Senhor, ele poupou o rei Agag e o melhor dos seus animais. Isso está registrado em 1 Samuel capítulo 15, verso 9. Saul foi ganancioso nesse momento, né, já que destruiu somente as coisas que eram vis e desprezíveis, porém os seus interesses foram colocados
de forma, os seus interesses pessoais acima da ordem divina, né? Então, o que Deus tinha delegado para que ele fizesse, que era matar o rei Agag, ele não fez. As coisas que eles pegaram dos povos, aquelas que eram desprezíveis, ele descartou, mas colocou os interesses pessoais acima da ordem divina e pegou para si o melhor dos animais e deixou vivo o rei Agag. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 11, a Bíblia diz que Deus arrependeu-se de ter feito Saul, né? Essa expressão, arrependo-me, que em hebraico expressa uma forma humana de referir-se a uma decisão divina. Deus não muda, tá? Deus não é Deus mudando de ideia. Foi Saul. Saul determinou a mudança de seu destino. Não foi Deus, né? E disse Deus a Saul que o abandonou, ou seja, deixou de me seguir, né? A expressão vem de achar, estar atrás, ou seja, Saul não andava mais sob o comando de Yahvé, mas agora a sua arrogância queria andar diante dele ao invés de seguir a Deus, né? Você vê isso no ato dele, no comportamento dele, de poupar o melhor dos animais, né, dos amalequitas, e também deixar vivo o rei Agag. Além disso, a expressão deixou também pode ser traduzida como retrocedeu, ou seja, ele relaciona-se inclusive ao machar, né? Também significa futuro, porque Saul deixou o Senhor para trás, que é achar, né? E Yahvé deixou de fazer parte do seu futuro, que é machar, né? Então ele ficou para trás, né? E não quis investir no seu próprio futuro e deixou de fazer parte desse relacionamento com Deus. Deus ainda declarou que não executou minhas ordens. A palavra executou, né, vem do significado levantar, estabelecer, ou seja, Saul não levantou a bandeira de Deus e não estabeleceu a vontade do Senhor como fundamento de sua vida e conduta. Em nenhum momento ele tem uma demonstração, de levantar a bandeira de eu sou pelo Senhor, né? E também fazer com que a vontade do Senhor prevalecesse, porque a vontade era matar o rei, foi a determinação de Deus, e não poupar nada. Por isso Samuel se contristou, porque essa palavra vem literalmente de esquentar, queimou, tem a mesma raiz de seguir, que é achar, ou seja, colocando isso junto aí num texto, podemos dizer assim: o coração de Samuel queimou de tristeza quando foi testemunha da recorrente desobediência de Saul, que por mais uma vez não seguiu as ordens do Senhor. Então o coração dele ficou contrito, queimou de tristeza por saber que Saul já não era a primeira vez que ele estava desobedecendo a ordem de Deus. A consequência disso foi que Samuel passou a noite orando a Deus em favor de Saul, para que o Senhor lhe desse mais uma chance e não deixasse que aquela maldição viesse sobre o então rei de Israel. Em hebraico a expressão clamou, né, porque Samuel vai clamar a Deus, né, significa a ideia de armar a vista. Samuel clamou, pois viu que isso traria muita luta, sofrimento, a morte da casa de Israel. E pensar, para a gente pensar nas décadas de conflitos entre Davi e Saul, Samuel teve essa visão e se contristou muito, essa situação aqui vai lá no futuro, vai ocorrer situações, que vão ser consequência disso, e essa consequência não é boa para Israel. Samuel madrugou para encontrar-se com Saul. A expressão madrugou, que está, essa expressão ela é colocada em 1 Samuel 15, 12, significa ombro,
né? Traz a ideia da pessoa que acorda cedo para trabalhar colocando fardo em seu ombro. Samuel acordou com peso nas costas, né? Que foi esse fardo em seu ombro, que era exatamente a incumbência de informar a Saul que este havia sido sumária e definitivamente rejeitado por Deus, né? Então, olha o peso, essa palavra madrugou, né? Que significa ombro, né? Trouxe nos seus ombros o peso dessa notícia. Uma notícia muito triste, né? Uma tarefa difícil, porém é necessária. Este é o fardo que está sobre o ombro dos verdadeiros profetas de Deus, né? Às vezes só querem profetizar coisas leves, né? E tal. O texto original hebraico tem outras curiosidades. Quando lemos Samuel acordou cedo para encontrar, né? Essa palavra encontrar significa frio, né? Primeiro Samuel esquentou de nervosismo diante da desgraça que estava prestes a sobrevir sobre Saul e toda a sua nação, que era Israel. Agora ficou frio, pois a conversa não teria qualquer sentimento bom, mas o ar de uma tragédia em que a frieza de espírito fazia-se necessária. Por vezes, temos que ser frios para tomarmos decisões difíceis. Faz parte da caminhada com Deus, né? Samuel tinha aquela incumbência de falar a Saul, né? Primeiro o coração dele queimou, né? Pelaquela situação que acontecia ali, já vendo todo um futuro, né? Das consequências que isso estava ocorrendo. Depois a palavra frio, né? O significado do frio aqui dando a conotação de que ele teria que falar para Saul que agora Deus o rejeitou como rei, ia levantar um outro rei no lugar dele. Bom, amados, então amanhã nós vamos continuar ainda nessa história de Saul e Samuel, né, que tem como tema, né, a última chance de Saul. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te guarde, Deus te proteja nesse dia, esteja com você, com sua casa, seus filhos, e em tudo que você fizer, todos os planos que você tiver, se forem da vontade do Senhor, que assim aconteça. Tá bom, meus amados? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.